Meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, nós estamos dando início a mais um momento de oração aqui na plataforma do Facebook, Igreja Presbiteriana de Sertânia, Alto Sertão de Pernambuco. Estamos aqui com o intuito de buscar ao Senhor nosso Deus através da oração, através do louvor, lembrando sempre que oração, culto de oração, reunião de oração não é simplesmente para nós pedirmos, fazermos pedidos a Deus. É momento de gratidão, é momento de adoração ao Senhor nosso Deus. É momento especial na presença dEle, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, de reclusão, de não podermos ainda estarmos reunidos com todos os irmãos no templo, nos trabalhos presenciais. Esse é o momento oportuno para que nós possamos de fato avivar a nossa fé, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Momento especial de nós estarmos louvando a Deus, adorando a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, manifestando a nossa gratidão pelos seus feitos também. Nós devemos nos alegrar por essa oportunidade. Desde já agradecendo aí os irmãos que estão nos acompanhando, que nos acompanham sempre nas transmissões e nesse momento de oração também. E nós vamos começar esse momento de oração orando, buscando a presença do Senhor nosso Deus. Coloque-se na presença dEle nesse momento, peça que Ele esteja nos conduzindo para a honra e glória do seu nome. Esteja orando pelo reverendo Miqueias Paz, que daqui a pouquinho estará trazendo a reflexão, nosso momento aqui da palavra, e estejamos orando por todos nós, por aqueles que já entraram, por aqueles que estão entrando, por aqueles que vão entrar, nesse momento, que todos nós sejamos edificados pelo Senhor nosso Deus. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, a Ti, por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos aqui, ó Deus, reunidos na Tua presença, Te louvando, Te adorando, pela beleza, ó Deus, da Tua santidade. Nós queremos, ó Deus, Te render glórias, Te render graças, reconhecer que de Ti, ó Deus, vem e provém todo o bem, todas as coisas boas. Que esta noite, ó Deus, seja uma noite edificante mais uma vez, que nós possamos, ó Deus, confiar inteiramente no Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa, cada internauta, ó Deus, que estará conosco, que estará nos acompanhando. Abençoando o Teu servo também, ó Deus, o reverendo Miqueias, que vai trazer, ó Deus, a reflexão da Tua palavra. Que ela impacte, ó Deus, a nossa vida e o nosso coração. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir os nossos hinários para cantarmos um hino que fala de contrição, um hino que fala da necessidade que nós temos de confiar no Deus que é Senhor sobre as nossas vidas e que perdoa os nossos pecados. É o hino 97, do hinário Novo Cântico, que tem como título A Súplica do Redimido. Nós vamos louvar a Deus com esse hino. Hino 97, a súplica do redimido. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama
Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida só tem vida a minha alma em teu amor, com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Amém. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. De fato, nós possamos confiar, né, que Deus é o nosso guia, é aquele que está conosco sempre e que nele nós podemos confiar. Eu não sei se o reverendo Miquel já está conosco, eu queria que ele desse um ok aí nos comentários, fica mais fácil para nós identificarmos. Muitas vezes no perfil tem uma foto, tem uma imagem e a gente acaba tendo dificuldade para identificar, né? Se o reverendo Miquel já estiver conosco na live, por favor, dê um ok, dê um oi aí nos comentários, fica mais fácil de nós encontrarmos aqui na lista de pessoas que estão presentes. Vamos aguardar o reverendo Miqueias dar um ok aí para a gente identificar se ele já está conosco na live. Eu acho que ainda não estou conseguindo aqui identificá-lo. Vamos aguardar um pouquinho, né? O reverendo Miqueias se conectar conosco, aí para nós inserirmos ele aqui na live. O reverendo Miqueias, ele foi o meu colega, né, de turma, lá no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, turma de 2004, né? Terminamos no final de 2007, e ele foi meu colega, fomos não só contemporâneos, mas colegas de turma, né? Colamos grau juntos, né? Hoje o reverendo Miqueias pastoreia a igreja presbiteriana do Rio Largo, em Maceió, Alagoas, né? E é um prazer, uma alegria muito grande tê-lo conosco nesta noite e dar a oportunidade a ele para que ele possa compartilhar da palavra de Deus nesse nosso momento de oração, que é um momento tão especial, né? Saudando irmãos conosco, a irmã Joana, a irmã Anita, a Edna, a irmã Fátima, o Robson Leonardo, Simeão Marques, Luzineide Santos. Deus abençoe todos esses irmãos que estão nos acompanhando, né? Josias Ferreira e Lagedo, Deus abençoe. Adelma Almeida, em São Bento do Una, Sinara, Adriana Amorim. Deus abençoe a todos esses nossos irmãos, em nome de Jesus. Que esse seja mais um momento edificante para nós, momento também de fé, momento de buscarmos ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, né? Vamos aguardar um pouquinho aí o reverendo Miqueias se conectar conosco. Eu não identifiquei aqui ainda na lista de pessoas na live. Se ele estiver presente já, por favor, dê um
um ok aí nos comentários, reverendo Miqueias, para que nós possamos de imediato já inseri-lo aqui em nossa transmissão. Enquanto nós aguardamos o reverendo Miqueias, nós vamos cantar mais um hino. Vamos cantar o hino de gratidão ao Senhor nosso Deus. Como eu disse, nesta noite nós não estamos aqui simplesmente para pedir coisas a Deus, mas para agradecer aquilo que o Senhor já tem nos dado com tanta abundância, né? com tanta fartura. Deus tem nos abençoado em todos os momentos. E nós vamos louvar a Deus com mais esse hino 63, as muitas bênçãos, do Inário Novo Cântico. Vidas largas, procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem, quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas que teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos louvas juntarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Reverendo Miqueias, conseguimos identificá-lo aqui. Nós vamos inseri-lo aqui na nossa live para que ele possa nos trazer a reflexão da noite, a palavra que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja, que Deus fale, né, profundamente conosco, usando o seu servo como instrumento santo e bendito em suas mãos. Vamos aguardar aqui a internet.
Estamos aguardando, irmãos. Aqui a internet demora um pouquinho, mas nós vamos conseguir. Aí, se Deus quiser, a internet vai nos permitir aqui ter esse momento de reflexão com o reverendo Miqueias Paz. Vamos aguardar aqui. Ok, muito Boa noite. Reverendo Miquel, seja muito bem-vindo. Alegria para nós tê-lo aqui conosco, nesse que é o nosso Amém. oração. É uma alegria, um prazer poder revê-lo. Pastor Miquel, pastorei a igreja presbiteriana do Rio Largo, né, em Maceió, Sim. Alagoas, Isso. né? E dizer que é uma alegria, reverendo, tê-lo aqui conosco nesse momento para estarmos refletindo na palavra de Deus. Gostaria de deixá-lo muito à vontade para que você pudesse aí se apresentar, né? Logicamente a gente já conhece, mas para a igreja, né, falar um pouquinho aí do seu ministério, dos seus desafios e depois compartilhar a palavra conosco nesta noite. Amém. Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Nós somos amigos e colegas de turma, eu e o reverendo Aguinaldo. Uma alegria e satisfação poder participar com os amados irmãos, mesmo à distância, mas os meios de comunicações em Cristo nos aproximam. Amém. E nos tornam aquilo que somos, a unidade do Senhor. E nós estamos aqui em Rio Largo, já fazem 9 anos, a gente começou esse trabalho, eu vim pela Junta de Missões do Maranhão, do Piauí, onde eu estava trabalhando anteriormente, e a gente veio para cá, plantou esta igreja, e com auxílio de muitos irmãos, muitos amigos que nós fizemos aqui, cerca de 8 anos depois, a gente pôde organizar a igreja. E já vamos fazendo 10 anos que a gente está aqui, né, praticamente. Então, até aqui, Deus tem sido conosco, tem nos abençoado ricamente. E aqui também, minha esposa Elilde engravidou, né? Os bebês nasceram em Recife, né, na terrinha. Mas aqui Deus nos proporcionou também com os nossos filhos. E tem sido uma bênção. Já estou quase alagoano, né? 10 anos já. Pois bem, irmãos, nós vamos hoje ler a palavra do Senhor e nela meditar no texto de Hebreus, Hebreus capítulo 10, e a partir do verso 32, nós iremos trabalhar neste momento um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, que assim nos diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, a partir do 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá, e não. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, ainda não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, não. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua rica e preciosa palavra. Vamos orar.
Senhor de graça e de bondade, nós louvamos o nome do Senhor. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela infinita oportunidade que Tu nos dá de podermos orarmos, nos reunirmos, podermos abrir as Escrituras, a palavra do Senhor e lermos o Teu Santo Evangelho, instrução viva para a nossa vida, podermos consolarmos uns aos outros, estimularmos ao amor e às boas obras uns aos outros, irmãos do corpo de Cristo, membros uns dos outros. Ó Deus de graça, abençoa o reverendo Aguinaldo, seu conselho, sua igreja, suas ovelhas, ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a minha vida também, do outro lado, ó Deus, e que possamos juntos, em coalizão espiritual, ó Deus, nos estimularmos às orações, ao amor, à gratidão, às ações de graças e podermos aprender um pouco mais daquilo que Tu nos ensinas por meio do Teu Santo Evangelho, Tua palavra rica e bendita para nós. Abençoa, Deus, a família do reverendo Aguinaldo, sua esposa, seus filhos. Abençoa também, ó Deus, minha esposa e nossos filhos, e que o Senhor em tudo sustente a nós e ao Teu povo. E todos aqueles que nos veem e nos ouvem, possam, ó Deus, também serem impactados pela palavra do Senhor. E que o Senhor em tudo nos use para o bem e o progresso do Evangelho de Jesus. Fica conosco para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o título que a gente traz nessa noite é a bem-aventurança aos que sofrem. E quando a gente trata de bem-aventurança, logo nos lembramos do início do sermão do Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, onde Jesus vai fazer uma lista ali de bem-aventuranças, né? Que do grego vem a palavra makarios, aquele que é feliz, um conceito de felicidade, de afortunamento, de contentamento, completamente diferente daquilo que, digamos assim, o mundo ensina, a conceituação do mundo ensina. Então, Jesus são aqueles que carecem e dependem de Deus, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus diz também que bem-aventurados são aqueles que choram, aqueles que pranteiam sim, porque precisam e carecem do auxílio, do perdão e da graça de Deus. Bem-aventurados estes, e estes em Cristo serão sim consolados, perdoados, galardoados, e eles serão consolados na eternidade com o Senhor. Bem-aventurados também os mansos, porque os mansos sim, em Cristo, eles vão herdar a terra prometida, a posse da herança que o Senhor nos promete. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Bem-aventurados os que têm compaixão, os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, levando o evangelho da paz. Aqueles que anunciam as boas novas da paz ou de paz, a paz de Cristo, a paz que excede a todo entendimento. Estes serão chamados filhos de Deus. E na oitava bem-aventurança, os textos se alongam mais um pouco, principalmente e é dito que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça de Cristo, a justiça do reino dos céus. Porque destes que são bem-aventurados, porque são perseguidos, são o reino dos céus, ou o reino de Deus. Bem-aventurados são estes quando, por causa de Jesus Cristo, eles são injuriados, são perseguidos, e mentirão contra eles, dirão todo mal contra ele. Jesus diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E a gente sabe que no primeiro século da era cristã, os irmãos estavam nos limites da vida e da existência humana. Havia risco de morte todos os dias, cumprindo-se a palavra
dita por Paulo aos Romanos, uma extensão também dita pelos profetas na Antiga Aliança, de que todos os dias eles e nós seríamos conduzidos como ovelhas para o matadouro. E o povo de Deus, no começo da era cristã, no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, o povo de Deus sofreu com o sangue deles sendo derramado sobre a terra. O povo de Deus sofreu com os abusos, com os maus tratos, com a perseguição insolente, com escravidão, com dispersão, confisco de bens, a morte propriamente dita, seja em cruzes, seja nas arenas com as feras, seja em outras ordens brutais e terríveis. O povo de Deus sofreu. E este povo, mesmo sofrendo, eles não abdicaram de amar a Deus, amar a Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, a cumprir os mandamentos do Senhor nosso Deus. E de uma forma exponencial e espiritual extraordinária, na perseguição deles, o povo de Deus, a igreja cresceu, o Espírito Santo do Senhor os abençoou, que na morte, quanto mais tinha baixas, a igreja também crescia. Do outro lado, aqueles que estavam longe do Evangelho vinham a Cristo. E a carta aos Hebreus, ela nos ensina que um encorajamento para que não apenas naquilo que nós já conhecemos das Escrituras, nos aprofundamos, tendo uma visão, como desde o capítulo 1 até o capítulo de número 10, a metade, até o verso 18 desse capítulo 10, por exemplo, nos ensinado uma visão cristocêntrica nas Escrituras da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, uma visão cristocêntrica nas ordenanças, uma visão cristocêntrica no cumprimento das antigas exigências de Deus para o culto, para a vida litúrgica e todas as demais coisas que compõem os capítulos, digamos assim, até o capítulo 10, verso 18, inicialmente, desta epístola. E o Senhor ensina a este povo que eram crentes, convertidos, a sua totalidade judeus, que também é necessário sofrer por causa da fé, mantendo-se firme, olhando para Cristo, como os da antiguidade também sofreram e se mantiveram firmes, olhando para a promessa messiânica que iria se cumprir. E a partir desse verso 19 do capítulo 10 até o final do capítulo 13, nós temos uma cosmovisão, digamos assim, uma visão espiritual da realidade cristã, prática, didática na vida do povo de Deus, onde o Espírito de Deus conduz o povo, mostrando que eles podem sofrer, que eles irão sofrer, que eles irão passar por caminhos terríveis, pois são peregrinos desse mundo, mas de momento algum eles poderão deixar de olhar para aquele que é o autor e o consumador da fé deles. A fé que não foi constituída por eles mesmos, mas pelo Espírito de Deus, baseado na eleição, que dá escolhidos desde a eternidade para a salvação. E assim, a vida litúrgica do povo, a vida de oração, a vida de comunhão, uma vida de ações de gratidão, a pregação da palavra, o testemunho do Evangelho, toma uma forma completamente diferente desde que olhemos para Cristo diante das adversidades que nos surgem. E estas adversidades que se nos apresentam, que surgem, elas nos ensinam cada vez mais sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça do Senhor nosso Deus, para que em tempos de nova aliança experimentemos de verdade aquilo que cremos, vivamos de verdade aquilo que cremos, se possível, correndo até risco de morte. Em muitos casos, a gente sabe que muitos crentes espalhados pelo mundo, como diz Pedro, na vossa irmandade cristã, há outros que sofrem muito mais do que nós. E mesmo assim, mesmo nós não sofrendo como outros, ou outros sofrendo mais do que nós, os limites da vida, nós devemos sempre nos manter fiéis ao Senhor, independente de quaisquer situação que enfrentemos. O Senhor nos ensina a sermos fiéis a Ele em tudo. Então, este Evangelho da Graça do Senhor Deus
Foi o próprio Cristo que veio até nós, nos salvou, nos consagrou para si, nos santificou para si, morreu por nós, tornou-se o nosso sumo sacerdote, o nosso profeta, o nosso rei, nos aproximou para que tivéssemos um coração sincero, tendo plena certeza de fé, tendo um coração puro, purificado de toda má consciência, lavado o nosso. A internet deu uma travadinha do reverendo Miqueias. Vamos aguardar aí voltar ao normal, né? A internet travou. Aqui nós perdemos a conexão com o reverendo. Vamos tentar reconectá-lo. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar, irmãos, um pouquinho. Pronto, Ok, voltou. Ela deu uma travada e voltamos. caiu. Pois bem, voltando aqui, o Senhor nos ensina a guardarmos firmemente a esperança da nossa fé, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa, ele é fiel, e ele é fiel para consigo, velando com a sua palavra, consigo mesmo, sua palavra que é eterna, sua palavra que é a palavra do próprio Deus, o Senhor de nossa vida. Então, olhando para os versos, a palavra de Deus nos ensina que, sob a tutela da bem-aventurança, nós que sofremos e estamos em sofrimento, não apenas por causa da temporalidade do que nós estamos passando hoje, mas porque sujeitos à nossa carne, sujeito a este século, sujeito à transitoriedade da vida, aos limites da vida, da nossa carne terrena, os membros do nosso corpo, as estruturas físicas e tudo mais que nos cerca, nós estamos sob a tutela de Deus, a tutela da bem-aventurança de Deus, mesmo aqui sendo peregrinos, sofredores, passando por tantos percalços, tantas coisas difíceis. Então, nós aprendemos no verso 32 que devemos ter coragem, pois o evangelho da graça nos traz provações. Não apenas as bênçãos, mas bênçãos como formas de provações, como o dom de Deus, nos forjando o caráter, a fé cristã, a imagem perfeita de Jesus Cristo, a mente de Cristo, renovando nossas forças para que enfrentemos outras, quem sabe maiores amanhã ou depois. Diz aí o verso 32: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Então precisamos urgentemente, primeiro, lembrar de quem nós éramos e onde estávamos. Éramos filhos da desobediência, filhos da ira, estamos alheios à graça, longe de Cristo, mas
Em Cristo fomos iluminados, trazidos à fé, conduzidos à luz que é Cristo, conduzidos por Cristo para que não apenas trilhássemos caminhos fartos, bons, saudáveis, de bem-estar aqui neste mundo, mas, quem sabe, caminhos de tortura, de maus trato, de confisco de bens, de sofrimento constantes em enfermidades, perca de trabalho, desemprego, crise econômica alta, enfermidades pelas quais nós estamos enfrentando. Então, são perseguições de todos os lados em nosso tempo. E naquela época, perseguições principalmente para a área física, da integridade física, do risco de vida, tanto de si como de filhos, como de cônjuge, como de pais. A partir do momento que se confessava a Cristo, assinava já uma sentença praticamente de morte, de perseguição, e uma perseguição estatal, uma perseguição também judaica, uma perseguição até dentro daqueles que se chamavam a família da fé, aqueles que, quem sabe, nominalmente crentes. Então, uma perseguição generalizada. E a palavra de Deus nos ensina a vivermos em tempos difíceis, com coragem e diante das provações, porque o Senhor já nos salvou. Estávamos sem Cristo e hoje estamos seguindo seguros em Jesus Cristo. Então, nossa mente precisa ser reavivada e revitalizada, relembrada de que o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado, de um poço profundo de perdição, como diz o salmista Davi no Salmo 40. Deus, nos tirou das trevas horripilantes da escravidão ao pecado, as trevas do nosso próprio coração, e o Senhor nos conduziu ao seu reino de luz, reino de amor, o seu reino de graça. Então, amados, hoje, quando nós passamos por sofrimentos, seja este desta crise de pandemia que nós estamos enfrentando, seja outros, nós devemos até também nos lembrar dos irmãos que sofrem em nosso tempo muito mais do que nós e se mantêm firmes, e os tempos da igreja primitiva, que com tanto sofrimento, correndo o risco de morte, os irmãos estavam ali seguros e firmes, sem estarem murmurantes ou um espírito de apostasia, de rebeldia, de voltar-se contra Cristo, contra o Evangelho, largar a fé, embora saibamos também que muitos assim o fizeram, não aguentaram. Mas o Senhor nos ensina que diante das duras provas, mantenhamos a alegria cristã, mantenhamos o ânimo dobre, mantenhamos a gratidão a Deus, voltemos os nossos olhos para as Escrituras, mesmo diante de tamanha perseguição, quem sabe, que enfrentemos. Mas saibamos que conosco está Jesus Cristo. Ele mesmo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, 34 e 35, ele pregando ali sobre o sermão dos Ais, ele mesmo disse àqueles que ouviam, a maioria deles os fariseus, os saduceus e outros, ele disse que a uns eles mataram, a outros eles crucificaram, a outros eles açoitaram na sinagoga e perseguiram de cidade em cidade. Desde Abel até Zacarias, filho de Baraquias, para o altar de Deus. Então estas perseguições, elas não são recentes. Essas perseguições por causa da nossa fé não são recentes. É desde que Abel, o primeiro Marte, foi recolhido pelo Senhor. E aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 11, no verso 4, nos diz que pela fé Abel ofereceu a Deus a mais pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, ou seja, o sangue de Cristo ainda testemunha no seu servo, no seu conservo Abel. Já na época da igreja primitiva, nós temos várias perseguições, como por exemplo a Estevão, capítulo 8 de Atos, verso 1, com o desencadear martírio, a morte de Tiago, prisão de Pedro, de João e outros
em Atos 12, Atos 18, muitos judeus expulsos de Roma, e Paulo ali encontra Áquila e Priscila, e em Atos 18, 2, e ali os persuade a seguir na sua jornada missionária para ser integrante da sua comissão missionária. Depois da década de 60, no ano 64 depois de Cristo, a gente vê os imperadores romanos com Nero, uma das figuras principais de genocídio cristão, perseguindo, desencadeando morte a todo tempo, confisco, e todo tipo de tortura àqueles que eram cristãos. Ou seja, por que nós somos perseguidos como crentes? Primeiro, porque Deus determinou tais momentos, tais porções de sofrimentos para o seu povo. Segundo, porque tudo que Deus nos ensina, à luz da sua palavra, é completamente distorcido, porque assim sempre foi. Desde que Deus entregou a sua lei a Moisés, já houve perseguições dentre o próprio povo. Moisés recebe as leis de Deus, as 10 palavras de Deus, e ali o povo já está em apostasia, cultuando a outros deuses, é uma forma de perseguição. E desde este período, a cultura cristã, já na época do cristianismo, a cultura cristã, os trajes cristãos, os modos, os costumes, são completamente diferentes do mundo, de outras religiões. Nos tornamos pessoas incomuns, segregados muitas vezes, margeados, hostilizados, rechaçados em diversas ocasiões. E por não ter uma mentalidade do mundo, nós passamos a incomodar. Nós passamos a incomodar porque a gente enxerga o mundo com a visão do Senhor, à luz das Escrituras, com a visão de Jesus Cristo. À luz das Escrituras é olhar para o mundo e vê-lo enfermo. O mundo está enfermo, a sociedade global, os mais de 7 bilhões de habitantes estão enfermos espiritualmente, estão mortos em seus delitos e pecados, e é necessário apenas o Evangelho, que é a esperança do Senhor para dos seus eleitos. É a esperança da igreja para aqueles que serão seus irmãos em Cristo, que já são salvos e ainda não o sabem, mas que nós também precisamos fazer a nossa parte levando o Evangelho a todas as esferas e as camadas da sociedade. Mas, em mesmo levando o Evangelho, há depravação total em todos os lugares. Muita gente até diz que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, acredita nas promessas da Bíblia, acredita que Jesus nasceu de Maria, acredita que ele cumpriu as Escrituras, mas buscar a Deus genuinamente, buscar a Deus de fato, é muito contraditório. Sujeitar-se e submeter-se às leis e os desígnios, os mandamentos do Senhor Deus e cumpri-los, obedecendo pela fé, não pela lei legalista, não por uma vida legalista, nem muito menos antinomista, libertina, mas obedecendo pela fé, nós seremos contrários, seremos incomuns, seremos perseguidos de toda forma. E, diante de tudo isso, qual é o nosso papel como povo de Deus? Olhando para o verso 32, com santo amor, levar o Evangelho aos eleitos de Deus, que a gente não sabe quem é, as almas perdidas, orar por eles, orar com eles, discipulá-los, sendo nós mesmos exemplo de vida, de integridade, de caráter, de moral de Cristo, caráter de Cristo, integridade de Cristo. E sabemos que naturalmente o Espírito de Deus vai fazer sua obra, porque a luz, onde ela chega, dissipa as trevas. E aqueles que são do Senhor são chamados de luzeiros deste mundo. E nós somos a luz que irradia Jesus Cristo. Nós somos o sal deste mundo que dá o devido sabor na medida da graça de Deus. Então, fujamos de quaisquer ídolo, quem sabe, do nosso coração, de filosofias pagãs, de uma cultura e uma educação pagã, de uma religiosidade pagã, e enchamos o nosso coração de uma ousada coragem em Cristo, mesmo tendo risco da própria vida.
Amemos a Deus, adoremos a Deus, sirvamos ao próximo, começando dos nossos próprios lares, eu sempre gosto de frisar isso, criando os nossos filhos numa cultura cristã, espiritual, no nosso caso bem particular, presbiterianos, numa cultura aliancista, esforçando-nos para que Cristo reine no coração dos nossos filhos, mesmo sabendo que no coraçãozinho deles também há o senso caído de um coração contradicente a Deus. E nós devemos conduzir a nossa casa, nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens de nossas igrejas também, para que eles entendam que os corações de outros da mesma idade deles é azedo e amargo contra o Senhor, é completamente contradizente contra o Senhor. Eles estão sendo criados em ambientes que suas ideias, seus conceitos, suas ideologias inverte a mente e o coração ainda mais aos conceitos do Senhor. E de alguma forma, diretamente, nós sofremos. Os irmãos da igreja primitiva sofreram, nós também sofremos. Às vezes a luta não é, o sofrimento não é face a face, ele é indireto, mas se torna direto também, nós sofremos. Nós enxergamos no verso 33 que também devemos ter coragem, porque as variadas perseguições, elas irão surgir. Naquela época, os irmãos foram expulsos, rejeitados, perderam a honra, foram difamados, perderam a liberdade, foram chacoalhados de um lado para o outro, mas eles, independente disto, na sua vasta maioria, se mantiveram ousados, corajosos diante do Senhor, olhando firmemente para as promessas de Deus, olhando para as bem-aventuranças do Senhor e sendo por Cristo, porque Ele mesmo prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, tendo certeza de que Cristo estava com eles, lhes fortalecendo dia a dia até na morte. Estes homens e mulheres de Deus, crianças, jovens, idosos, não entregaram-se à morte porque é o afã de uma religião. Estamos indo porque é o afã de uma religião, mas porque o Espírito Santo estava dando graça para receber a última dor, a última crueldade da impiedade humana, e mesmo assim o Espírito de Deus estava com eles, lhes fortalecendo até o último suspirar de suas vidas. Eles foram fiéis, e muitos são em nossos dias, são fiéis até a morte, sabem cumprir que eles ganharão a coroa da vida eterna, o galardão do Senhor. Embora expostos, embora maltratados por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Diz aí a palavra de Deus, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram maltratados. Estavam e muitos estão expostos como em espetáculo. Essa ideia da exposição é uma ideia de você estar publicamente sendo maltratado, sendo alvo, sendo atingido publicamente diante de algozes, de verdugos, diante de um grande espetáculo. E não é um teatro para as pessoas rirem, embora quem saibam, muitos façam assim, riam, zombem, maltratem, praguejem, mas aqueles que estão em espetáculo ali como alvo, eles estão sofrendo, estão sentindo dor, estão sentindo as fortes pressões, estão sendo maltratados de todos os lados, estão como, de fato, alvos. Paulo vai dizer sobre isso também. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Essa expressão, alvo, está exposto, é um alvo fácil de maus tratos, é um alvo fácil de publicamente serem atingidos, está diante de um grande espetáculo, como ele diz, ao mundo. E estes maus tratos que muitos sofreram,
e sofrem, em séria medida, é uma declaração, uma perseguição declarada. Não tem como não ser. É algo já declarado contra a fé cristã, contra aqueles que são servos de Jesus Cristo. Estamos diante do mundo, e o mundo em si olha para nós, e ele é o espetáculo, e nós estamos ali. Aliás, nós somos o espetáculo, ele está ali tentando de todas as formas nos destruir. Paulo também diz em 1 Coríntios 4, 10 a 13, falando mais localizadamente a igreja de Corinto, que por vezes a própria igreja, quem sabe a igreja local, também pode expor alguém, e aqui no caso o apóstolo. Paulo escreveu 4 notificações à igreja de Corinto, dentre elas nós temos 2 cartas. E chegou o momento que a igreja de Corinto expulsou o próprio fundador da igreja, pastor fundador, apóstolo do Senhor, do meio do corpo visível daquela igreja. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, nós que ele diz os apóstolos, ele e os apóstolos, vós nobres e nós desprezíveis, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo. Veja as expressões do apóstolo Paulo: lixo do mundo, escória de todos, inclusive daqueles que nominalmente estavam na fé e perseguiam também o apostolado, o ministério de Paulo, que era o apostolado da graça, aqueles legalistas que queriam viver pelas leis e não apenas pelas leis dietéticas, as leis alimentares, o evangelho, e não pela lei da graça de Deus. Então, queridos, nós sofremos, e não apenas nós, mas outros também sofrem conosco em oração, sendo suporte conosco em oração, abençoando-os em orações, sustentando a muitos que estão sofrendo até com as suas finanças, como acontecia aqui na igreja primitiva. A palavra de Deus nos diz que tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram maltratados. Lá no verso 34 vai falar do espólio, dos bens. Então, os convertidos hebreus estavam sendo santificados por meio do próprio sofrimento que eles estavam enfrentando, mas também que outros estavam enfrentando como co-irmãos, co-servos com eles. E eles deveriam agora nutrir entre eles uma koinonia, uma integridade cristã, aquela lá de Atos, do capítulo 2, do capítulo 4, que era a alma do povo, uma só, a alma e a comunhão e a fé do povo. Então, o Senhor, por meio do sofrimento, está sempre forjando um caráter santo em nossa vida, para que cresçamos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E como nos diz Paulo em segunda carta a Timóteo 3,12, ora, os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, e de fato serão. No versículo 34, o autor aos Hebreus também nos ensina sobre coragem, pois é necessário termos essa coragem olhando para um patrimônio superior que nós temos, além da nossa própria estrutura física, além da nossa própria integridade neste mundo, além dos conceitos e valores que são nossos aqui neste mundo, que são nosso patrimônio. A nossa família é o nosso patrimônio, os bens que Deus nos dá é também patrimônio. Além de todas estas coisas, Deus nos dá um patrimônio superior, que é o patrimônio garantido por Cristo àqueles que são seus eleitos, àqueles que sofrem aqui para descansar no porvir. Então, aqueles irmãos que foram humilhados, que perderam seus empregos, enfrentaram as feras, enfrentaram os soldados, foram expulsos dos seus lares, foram escravizados,
foram raptados, colocados em outros lugares. Todos estes irmãos que perderam alguma coisa aqui, o autor aos Hebreus está ensinando a eles: tenham coragem, mantenham a ousada coragem, porque vocês têm um patrimônio superior. E olha que nós estamos falando da vida, da família, de posses, e além das posses, a própria vida, a própria família, que também é um bem, é uma posse. Então, as Escrituras nos ensinam, meus amados irmãos, que diante das perseguições, nós não podemos perder o foco, firmemente o foco, de um patrimônio superior. Primeiro, que é um dom de Deus, o patrimônio superior. É o dom do próprio Cristo a nós. É um presente, uma dádiva da graça de Deus, a nossa vida eterna com Cristo. Então, por mais que sejamos sacudidos de um lado para o outro, perseguidos de um lado para o outro, soframos de um lado para o outro, irmãos, nos compadeçamos em Cristo uns dos outros, orando e abençoando uns aos outros, sabendo que a nossa alegria não está apenas nas coisas que Deus nos dá, nos bens que Deus nos dá, para que administrarmos como bons mordomos e bons dispenseiros de Deus, mas tenhamos ciência que além da própria vida, família, cônjuge, filhos, bens, títulos, o que nos representa aqui, nós temos em patrimônio superior e durável, além de todas as limitações que a gente sofre aqui. Muitos ali foram presos, perderam seus bens e suas posses, perderam a família, nunca mais viram seus filhos, nunca mais viram seu cônjuge, esposa, esposo, os pais nunca mais foram vistos, partiram para a eternidade sem mais vê-los. Mas eles eram nutridos pela palavra de Deus a se manterem corajosos, porque mesmo não vendo mais os seus a quem amavam, que era o bem aqui, mesmo não tendo um outro bem, a liberdade de crença, de fé, de alegremente e publicamente exultar a Jesus Cristo, como temos em nosso país, graças a Deus que ainda temos em nosso país, diante de todas estas coisas, eles perderam tudo. E aí a palavra de Deus vem aquecer o coração deles para que eles não se agitem ainda mais, não deixem se superarem pelas inconstâncias da vida, mantenham firme a fé, a esperança, porque Deus, que é Cristo, é a pátria superior deles, que se alegra de ser chamado irmãos deles, Senhor deles. Então, eles têm a Cristo, um patrimônio superior e durável, um reino inabalável. Eles precisavam estar convencidos, também nós, de que temos tesouros espirituais maiores, não apenas aquilo que Deus nos dará no porvir, mas o próprio Cristo, que é o nosso bem maior. Jamais percamos a Cristo, que é o nosso eterno galardão, é a nossa posse e durável posse eterna. Enquanto aqui na transitoriedade da vida, muitos têm as coisas aqui, onde aquilo que Jesus disse: olha, a traça e a ferrugem vem e corrói, os ladrões escavam e roubam, mas ajuntais tesouros para vós outros nos céus, onde nem a ferrugem corrói, nem a traça vem e corrói, os ladrões não escavam e não roubam, porque aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E Jesus também nos ensina, isso está registrado em Mateus 6,19, mas em Atos 20 e 35, que também soframos com aqueles que sofrem. E é mister socorrer também os necessitados e recordar das palavras do próprio Senhor Jesus, isso é dito aos presbíteros de Éfeso, pela voz do apóstolo Paulo, as últimas instruções de Paulo a eles, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, nós já temos ciência de que temos um patrimônio superior, que é Cristo. Temos um patrimônio superior, a salvação eterna, a esperança do Evangelho, o gozo da salvação, a alegria intensa da salvação em nossa vida. Nem nos matando fisicamente, ninguém pode matar a nossa alma, eles matarão a alegria e a esperança da salvação.
nem a própria dor, nem o próprio Covid, nem outras enfermidades, nem a própria morte, nem perseguições e hostilidades de homens que negam a fé, negam a Deus, negam as Escrituras, perseguem a igreja. Saibamos que nós servimos aquele que tem um patrimônio superior, aquele que ele mesmo é a nossa pátria superior. Cristo é a personificação, digamos assim, da Nova Jerusalém, para que nós habitemos nele, numa vida eterna, numa vida superior, pela qual o Senhor nos dá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Caminhando para o nosso fim, eu tenho até que horas, meu querido? Pode ficar à vontade, reverendo, para concluir, sem problema. Tá certo, tá certo. Caminhando no verso 35 e 36, o apóstolo, a palavra de Deus, perdão, nos diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Apesar das provações que a gente sofre, mantenhamos-nos na confiança e na perseverança e na paciência do Senhor. Apesar das lutas, precisamos permanecer, irmãos amados, inabaláveis. Precisamos ter coragem. Precisamos ser fiéis até o último suspiro de nossa vida, para podermos receber a coroa da vida eterna, a qual o Senhor separou para aqueles que amam a vinda do seu Filho, amam o seu Filho. Precisamos ser encorajados para jamais abandonar a fé, porque aqueles que abandonam a fé, eles não têm este superior galardão que nós estamos falando. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, pois ela tem grande galardão. E este grande galardão, ele está reservado para nós, aqueles que pertencem a Jesus Cristo, que foram salvos, comprados e lavados pelo preço caríssimo da cruz, o preço da vida do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Paulo nos diz assim, em 2 Coríntios 3, 4 e 5, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Firmeza, amados, pois a nossa suficiência vem de Deus. A nossa confiança deve estar em Deus. Jamais, diante de qualquer provação, abandonemos a fé, pois a nossa confiança no Senhor, ela tem grande galardão. É necessário, sim, um testemunho cheio de ousadia, uma vida cristã repleta de coragem, uma fé firme e abundante no Senhor. É necessário, porque o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 11, 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradarmos a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é necessário não apenas crer, mas nos mantermos perseverantes, porque é aí que crescemos em santificação, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O verso 36 diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A salvação foi dada e preparada pelo próprio Cristo, pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas que há também em nós uma responsabilidade de perseverança. Há a soberania de Deus salvadora, pela qual cremos como bons presbiterianos, mas também Deus nos preserva na salvação para que perseveremos, para que, como crentes em Cristo, possamos firmar a nossa fé perseverantemente, à luz daquilo que o Espírito de Deus aplica em nossa vida. É a nossa responsabilidade cristã. Apesar das tribulações, nos mantenhamos constantes na perseverança. Perseveremos, porque Cristo, como já disse, prometeu estar conosco todos os dias. Perseveremos, queridos, porque aquele que não persevera, aquele que retrocede, ele não faz parte da vida cristã. Aquele que retrocede, ele não nasceu de novo. Aquele que retrocede não foi santificado pelo Espírito de Deus. Aquele que retrocede não é perseverante em se manter fiel a Deus até a morte.
Então, Paulo nos diz assim em Romanos 5, 3 e 4. Também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação é perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência é esperança. Em conformato a isto, Tiago 1, 3 e 4 diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa na nossa vida, porque muitos não têm buscado essa ação completa, uma ação prática e didática do Espírito de Deus aplicando a sua palavra no nosso coração. Então, irmãos, com paciência, mantenhamos no meio das tribulações firmemente. Alcancemos as promessas de Deus dia após dia. Ele mesmo diz aqui em Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Caminhando para os versos finais, precisamos ter coragem, porque o Senhor se aproxima, o dia do Senhor se aproxima. Diz aí o verso 37, porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Cristo virá e ele não tardará. Então mantenha sua confiança, sua coragem, atenta, alerta em Cristo, porque aquele que nos salvou, o Filho de Deus, ele vai vir como um ladrão na noite. Ele vai vir quando ninguém o espera. A sua vinda será uma vinda visível, uma vida repentina, gloriosa, poderosa, retumbante. Ele vai vir. Apocalipse 1:7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram o verão e se lamentarão, todas as tribos da terra. Basta-nos, irmãos, em meio às tribulações, esperar um pouco mais. Esperemos um pouco mais. Agora, esperemos, não como alguns a julgam, tardia a volta de Jesus Cristo, mas esperemos, pois a promessa se cumprirá. Esperemos, como diz o autor, o profeta Abacuque, capítulo 2, verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. O apóstolo Pedro também ensina isso na sua segunda carta, no capítulo 3. Na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4, ele diz: logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, amados, sejamos a semelhança daquelas virgens prudentes que estavam aguardando o noivo com as suas reservas cheias, as suas lamparinas repletas do Espírito de Deus, daquilo que simboliza os dons de Deus, aguardar o noivo com perseverança, com paciência. E por fim, irmãos, verso 38 e 39, mantenhamos coragem como justos de Deus, vivendo pela fé. É o que diz a palavra do Senhor. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que Deus nos sustente. O justo de Deus, queridos, ele não vive de acordo com os padrões estabelecidos por este mundo. Nós iremos sofrer de todos os lados. O justo do Senhor, ele vive pela fé, e de fé em fé, ele é aprovado por Deus. A justiça de Deus se revelou no seu evangelho por meio do seu Filho Jesus Cristo, para que nós vivêssemos de fé em fé, como é a ordem de Deus. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E aí tem o marco da reforma protestante. O justo viverá pela fé. Mas não apenas em Romanos 1,17, mas diante de toda a soberba da alma humana, diante de toda a inquietude da alma humana, diante de toda a altivez e arrogância da alma humana, Deus estabelece um contraste, e o contraste é
Aquele que teme a mim, ele vive pela fé. Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Também Paulo vai sistematizar isto. Gálatas 3,11. Porque ninguém é justificado pelas obras da lei. Cristo já nos justificou para a obediência da fé. E Paulo diz: o justo viverá pela fé. Então, todos os crentes que foram abençoados em nosso pai Abraão, o pai da fé, procedem de Abraão, observando pela fé e obedecendo pela fé a graça e os efeitos do Evangelho de Deus em nossa vida. Então, por exemplo, Romanos 4,3 diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, mas também é dito lá em Salmo 32, 1 e 2, que bem-aventurados são aqueles que cujas iniquidades são perdoadas e cujo pecado, os pecados são cobertos. E em Romanos 4, 7 e 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não jamais imputará pecado ou iniquidade. Por isso que vivemos pela fé, somos ensinados a viver pela fé e sem jamais retrocedermos. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Aqueles que retrocedem, eles fazem parte do veículo da apostasia. Eles caminham mediante os apóstatas, aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam a cruz, rejeitam a salvação, rejeitaram a graça, rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram os dons da salvação, a justificação, a santificação, a glorificação, a conversão, rejeitaram a coinonia da igreja, a igreja visível. Eles retrocedem. E isso é uma forma maligna de viver a vida. Nos lembremos lá da parábola do semeador, por exemplo, o Evangelho de Mateus capítulo 13, né? Então, muitos daqueles que apostataram, a semente foi lançada e as aves de rapina ali, malignamente simbolizando Satanás, vem e rouba do coração. Outros foram lançados entre os espinhos e foram sufocados e morreram. Outros tiveram pouca duração, vendo a angústia ou a perseguição por causa da palavra chegar, se escandalizaram, sufocaram a palavra, ficaram infrutíferas. E a gente vai ter tantos casos no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Por exemplo, no Novo, Paulo vai citar a Demas, que amou o presente século. Ou seja, tem uma série de coisas, de pessoas que rejeitaram a vida com Deus, a comunhão com o Senhor, e retrocederam na caminhada cristã. O último verso, a palavra de Deus nos ensina que nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. Amém. Então, Deus nos fez seus filhos, para que diante de quaisquer tribulação, diante de quaisquer perseguição, diante de quaisquer aflição e angústia, sofrimento aqui neste mundo, nós não fomos feitos para a perdição, somos, entretanto, da fé, para que por meio da fé conservemos a nossa alma em Cristo Jesus. Então, queridos, coragem, porque Deus nos trouxe ao Evangelho para as provações, para os sofrimentos. Coragem, porque os sofrimentos não é um ou outro, são variados e múltiplos, para que cresçamos à estatura de um varão perfeito em Cristo. Coragem, porque nos aguarda o patrimônio superior, que é o próprio Deus nos dando o seu Filho eternamente, além de todas as somas que isso se dá. Coragem, porque diante de todas as provas, não podemos abandonar a nossa fé. E fiquemos atentos, pois Cristo Jesus está se aproximando. Coragem vivendo pela fé, porque Cristo Jesus está se aproximando. Não significa dizer que o Covid-19 e as demais coisas que se somam a ele é a volta de Cristo. São os sinais, os últimos dias, as últimas visões da volta de Jesus. Isso não é nada ainda para o que acontecerá ou se prepara para acontecer à nossa geração ou às gerações futuras. Se hoje já estamos sendo apertados dessa forma, imagine quando de fato surgir o anticristo, a manifestação de todo o império do mal, quando Cristo estiver às portas para vir buscar o seu povo. Então, irmãos, coragem, porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Amém. Que o Senhor sustente a igreja
o reverendo Aguinaldo e todo o povo de Deus. E muitos também daqui de Rio Largo que estão vendo. Isso aí. Benção, meu irmão. Palavra de encorajamento, exortação, nós precisamos ouvir nesses tempos em que estamos enfrentando, né? Deus é conosco, Deus é com seu povo, com a sua igreja. Nós não podemos esmorecer. Eu vou pedir que o reverendo Miquel esteja fazendo Amém. mais uma oração, colocando diante do Senhor as nossas vidas, a vida da igreja, do povo de Deus, do povo do Senhor, para que nós tenhamos e venhamos a conservar na nossa mente, nos nossos olhos espirituais, essa cosmovisão do domínio de Deus sobre todas as coisas. Ele domina tudo, ele não perdeu o controle, ele controla todas as Verdade. coisas, que a nossa esperança esteja firmada no Senhor. Amém. Oremos. Santo Deus, nós louvamos o nome do Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, pela vida do teu povo e da tua igreja. Agradecemos pela perseverança e pela firmeza que tu nos dás. Agradecemos pelos dons e pela provisão diária do Senhor, que em tudo tu nos sustentas. Agradecemos pelo dom da vida, pela nossa liberdade. Agradecemos, ó Deus, pela nossa pátria. Agradecemos pela Igreja do Senhor aqui no Brasil. Agradecemos pela nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Agradecemos por tantas outras que se somam, igrejas bíblicas e sérias. Agradecemos, ó Deus, por crentes que foram lavados, ó Deus, e foram e regenerados pelo Espírito de Deus à luz da tua palavra. Ó Deus de graça, te louvamos porque enquanto estamos aqui neste mundo, vivendo nestes tempos difíceis, o Senhor nos ensina a termos ousada coragem, ousada firmeza, ousada esperança e firme fé, ó Deus, nestes momentos difíceis pelos quais enfrentamos. Que seja a igreja na Betânia, seja aqui em Alagoas, na cidade de Rio Largo, a igreja do Senhor seja sustentada por ti, o rebanho de Deus experimente o cuidado diário do Senhor sobre nós, a provisão do Senhor sobre nós, não apenas nos bens de consumo, não apenas no usufruto para, ó Deus, nós e a família, mas acima de tudo nos bens espirituais, nos dons de Deus, na eternidade com o Senhor, no consolo divino que tu nos dás e tu já nos garante. Fica conosco, ó Deus. Nos dá a alegria de participarmos cada vez mais destes momentos com os nossos irmãos e, ó Deus, levarmos a tua palavra àqueles que estão do outro lado. Que o Senhor abençoe, dando saúde, graça, ó Deus, ao teu servo, reverendo Aguinaldo, pastor da tua casa, bem como também a mim e aos outros demais servos de Deus que, ó Deus, são líderes da tua casa, que nesses acalmemos o nosso coração do Senhor, também de calmaria, de consolo, ó Deus, e de alerta aos irmãos servos do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, e derrama sobre nós nessa noite o amparo, o cuidado e o reparo de tua graça sobre nós. Em paz dormimos e acordamos no dia seguinte sabendo que o Senhor nos prepara um novo dia. Para a glória de Deus, em tudo nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Meu irmão, o Senhor seja contigo. Deus te abençoe, abençoe Amém, sua querido. casa, sua Obrigado, família, viu? seu ministério. Foi uma alegria tê-lo aqui conosco, uma alegria poder revê-lo. Quando vier Deus te para abençoe, Alagoas, em nome de Jesus. ligue para nós, viu? Tá Deus bom, abençoe. Um ok. abraço. Combinado. Paz, Deus abençoe. queridos. Muito Deus obrigado. abençoe a Deus todos. abençoe. Amém. 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 Irmãos, momento maravilhoso na presença de Deus. Momento de exortação da palavra do Senhor. Deus é bom. A sua graça, a sua misericórdia nos assiste, mostrando-nos sempre a sua santa e maravilhosa vontade, né? Nós vamos cantar mais um hino de louvor a Deus. E logo após nós estaremos pedindo a Deus pelos pedidos de oração, né? Tem pedidos dos irmãos aí também que deixaram. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração e de repente quer deixar, ainda tem um momentinho, ainda tem tempo aí para você fazer isso. Enquanto isso, nós cantaremos o hino 130. Nós estaremos fazendo 3 momentos de oração
dentro do nosso culto, né? Vamos cantar o hino 130, a oração ao Senhor, do Inário Novo Cântico. 130. Dirija-te, Senhor, em oração. Eu sei que tudo vês no coração. A ti venho adorar, a graça suplicar, o teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirija-te, Senhor, minha oração, que pratiquei a confissão. Ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo-te, Senhor, minha oração. Divino amparo és em aflição. Podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo mal. Atende, ó meu Senhor, minha oração, que humilde sobe a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo mediador, que sempre em teu amor possa eu viver. Amém. Amém, queridos. Nós vamos orar. Vamos colocar diante de Deus pedidos que já fazem parte da nossa agenda aqui. E no final nós estaremos orando pelos pedidos que nos chegarem aí. Você ainda tem tempo, né, para fazer o seu pedido de oração, de gratidão. Fique muito à vontade aí para deixar nos nossos comentários. Nós estaremos orando por dois momentos, fazendo 2 momentos de oração agora e mais adiante, mais um momento de oração pelos pedidos de vocês que vão chegando até nós. Eu vou pedir que Edna esteja orando pelas famílias da igreja, em especial, incluindo, né, as famílias em geral, orando pela igreja do Senhor, a igreja aqui em Sertânia, mas pela igreja de Deus espalhada na face da terra, pelas congregações aqui da nossa igreja, por todas as congregações que fazem o trabalho de Deus, o trabalho do Senhor. E pelos enfermos, né? Pedir que Deus esteja abençoando, Deus esteja restaurando. Vamos orar em especial nesse momento dos enfermos, depois nós estaremos atendendo, né, os outros pedidos que estão nos chegando aqui por restauração de saúde, mas especialmente nesse momento orando pela vida do nosso irmão Tintino, irmão José Nivaldo. A sua neta nos informou que na próxima quinta-feira ele estará se internando para um procedimento lá em Arco Verde, e nós vamos estar orando e pedir que os irmãos continuem também orando, colocando a vida do nosso irmão
em oração. Então, repetindo, Edna vai orar por famílias, igreja, congregações e enfermos. Logo após eu vou orar pelas missões, missões locais, missões transculturais, missões aqui da igreja, né, pelos irmãos que estão vivendo em locais perseguidos. Vou orar também pelo nosso país, de uma forma geral, pela nossa cidade, aqui a nossa cidade de Sertânia, o nosso contexto, e estarei orando pelos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, combatendo, lutando, né, desenvolvendo a sua vocação em meio a esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Vamos orar? Vamos colocar esses pedidos diante de Deus, diante do Senhor? Santo Deus, eterno Pai, diante de Tua presença mais uma vez. Obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo sustento, pela Tua misericórdia, ó Deus, que se fez presente durante todo este dia sobre as nossas vidas. Obrigado por este momento onde podemos, ó Deus, falar com o Senhor e apresentar a Ti, ó Deus, as nossas solicitações, ó Deus, os nossos pedidos, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor compaixão, ó Deus, por cada um deles, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que família é um projeto do Senhor, e sei que o Senhor, ó Deus, na sua infinita misericórdia, tem assistido, ó Deus, cada família da nossa igreja. O Senhor tem dado, ó Deus, a força, tem dado o conforto diante das dificuldades. O Senhor tem também suprido as necessidades de cada um deles, tanto espiritual como material. Sei que o Senhor, Deus, tem assistido a cada um deles. Nós te pedimos que o Senhor continue fortalecendo, ó Deus, a cada lar que faz parte aqui da igreja, que eles de fato, ó Deus, confiem no Senhor e esperem tão somente no Deus que sabe todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, tem misericórdia, ó Deus, de cada um dessas famílias. Ó Deus, também abençoa a nossa igreja aqui, juntamente com o conselho, as sociedades, ó Deus. Nós sentimos falta, ó Deus, do convívio de cada um, do abraço, ó Deus, do aconchego, mas sabemos, ó Deus, que tudo tem o seu tempo e creio que o Senhor, ó Deus, está nos preparando, ó Deus, para a volta. Sabemos também que o Senhor, ó Deus, tem abençoado a tua igreja aqui, ó Deus, entre todas as sociedades, departamento, as congregações também, ó Deus, mesmo fechadas, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem dado a assistência, ó Deus, necessária a cada um dos teus servos, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, tocando no coração deles, incomodando, para que eles busquem, ó Deus, viver a Tua palavra, se alimentar cada vez mais, sabendo que o Senhor Deus tem, ó Deus, abençoado grandemente, ó Deus, o Teu povo. Te peço também pelos enfermos, os que se encontram, ó Deus, nos hospitais, em casa também. O Senhor esteja confortando, o Senhor esteja dando a cura, restaurando, ó Deus, a saúde de cada um deles, que o Senhor também esteja, ó Deus, agilizando na vida daqueles, ó Deus, que estão esperando, ó Deus, pelo exame, pela liberação de uma cirurgia, de procedimentos, ó Deus, que é necessário para a recuperação da sua saúde. Pai, nós te pedimos porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que nos fez, que nos criou e sabe, ó Deus, das nossas limitações. Amém, e sabe, ó Deus, que nós precisamos e carecemos tão somente do Senhor. Sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. E é na certeza, na convicção de que o Senhor escuta, ó Deus, o nosso clamor, que responde também às nossas orações, que humildemente nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada pedido, ó Deus, apresentado a Ti nesta noite, ó Pai. Ficamos, ó Deus, esperando o Teu agir e a Tua resposta, sabendo que o Senhor, ó Deus, tem olhado para nós com muita misericórdia e tem respondido, ó Deus, o nosso clamor, mesmo sendo pecadores, ó Deus, mas o Senhor nos ama de uma forma tremenda. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Seu Deus, nós queremos ainda, ó Pai,
colocar diante de Ti, ó Deus, as missões locais, as missões nacionais, as missões transculturais. Queremos orar, ó Deus, em favor daqueles que sofrem, ó Deus, perseguições maiores do que as nossas, como foi pregado, ó Deus, nesta noite pelo Teu servo. Que nós venhamos, ó Deus, sempre conservar no nosso coração, na nossa mente, nas nossas orações, ó Deus, a vida daqueles nossos irmãos que estão sofrendo o mundo afora, ó Deus, por causa do Teu Evangelho. São perseguições mais pesadas, mais abertas, ó Deus. Nós oramos pelos irmãos que vivem em países perseguidos, que não podem, ó Deus, professar a fé no Senhor. Vai ao encontro, ó Deus, esteja renovando a esperança deles, esteja mudando, ó Deus, o quadro dos governos, ó Deus, para que eles possam se render, ó Deus, aos Teus pés. Toma em Tuas mãos. Queremos interceder em prol do nosso país, ó Deus, da nossa nação. Ó Deus, tem misericórdia da condição espiritual em que a nossa nação vive, ó Deus. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos experimentado, ó Deus, a despeito de estarmos vivendo esses dias tão difíceis, ó Deus, mas vivemos dias, ó Deus, de uma separação, de um distanciamento do Senhor. Tem misericórdia, Deus. Converte, sara, ó Deus, transforma, faz a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos pela saúde espiritual em primeiro lugar, mas também pela saúde econômica, a saúde política, Senhor. Toma em Tuas mãos. Oramos pelos nossos governantes, desde o nosso presidente, ó Deus, até as esferas mais perto de nós, ó Deus. Toma em Tuas mãos e faz a Tua vontade. Oramos também por nossa cidade, ó Deus. Tem misericórdia da nossa Sertânia, ó Deus. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz. Nos livra, Senhor, desse mal. Converte-nos a Ti, ó Deus, e nos converteremos, Senhor. Tende misericórdia de nós. Usa, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja, como luzeiro nesta terra, ó Deus, para a proclamação da Tua palavra. Queremos orar, ó Deus, também em prol dos profissionais de saúde que estão aí, ó Deus, na linha de frente, combatendo, ó Deus, esse mal, servindo com suas vidas, ó Deus, não se acovardando nesse momento tão difícil em que nós estamos vivendo, ó Deus. Livra eles, ó Pai, de todo mal, tem misericórdia, protege, ó Deus. Faz com que eles não levem, ó Deus, esse mal para suas casas, para os seus familiares, mas imuniza, ó Deus, faz a Tua obra, a Tua graça, Senhor, na vida deles. Tem misericórdia de cada um dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos funcionários, dos médicos, ó Deus, dos plantonistas. Toma, ó Pai, em Tuas mãos e faz a Tua vontade. Queremos também orar, ó Deus, em prol da vida do nosso irmão José Nivaldo, Tintino, ó Deus. Toma em Tuas mãos, conforta ele, ó Deus, sara, transforma e faz a Tua vontade. Que o Senhor esteja preparando para esse momento, ó Deus, de mais de procedimentos, ó Deus, que o Senhor tome à frente, que o Senhor esteja à frente, como o Senhor tem sempre estado, ó Deus, que o Teu servo confie, ó Deus, plenamente em Ti, plenamente no Senhor, ó Pai. Toma em Tuas mãos, manifesta o Teu querer, continua abençoando, ó Deus, e conduzindo em todas as coisas. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós temos o último momento, irmãos, de oração aqui. Ainda tem um tempinho aí. Se você quer fazer algum pedido de oração, nós vamos ver aqui também no WhatsApp, se tem mais algum pedido. Alguns pedidos chegando também via WhatsApp. Você ainda tem um tempinho aí para fazer o seu pedido. Fazer o seu pedido de oração, né? Não temos pressa, irmãos. Nós investimos muitas vezes tanto tempo em outras coisas. Por que não investir em oração? Que nós possamos valorizar esse momento tão importante na presença do nosso Deus, de podermos colocar as nossas vidas diante dele, né? E que Deus seja conosco, que Deus nos abençoe, que Ele escute a nossa oração nesse momento e que, de fato, o Seu nome seja glorificado. Se você quiser mais alguém aí fazer mais algum pedido, esse é o momento. Vamos esperar só mais um pouquinho. Se você desejar participar conosco, esse é um momento precioso, deixando aí o seu pedido, a sua necessidade para que nós
possamos estar orando, né? Enquanto isso, nós vamos relembrando aqui os pedidos que ficaram para nós, né? Vamos continuar, queridos, orando pela saúde do reverendo Eudes Ferreira. Ele é diretor do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Ele está começando uma sessão de quimioterapia para que Deus o abençoe. Deus já tem conduzido, ele já tem chegado até nós com palavras, né, pedindo, né, e agradecendo a Deus pela intervenção do Senhor em sua vida. Queria também que nós também estivéssemos orando pela vida do presbítero Isaías, lá em Recife, né? Ele também está num processo de quimioterapia também, que Deus o abençoe. Isaías é casado com uma prima minha, que eu costumo nomeá-la de minha mãe na fé, aquela que pregou o evangelho a mim, né? Me sempre levou ainda na infância à igreja, a nossa irmã Luzineide, né? Vamos estar orando pelo Isaías e pela Luzineide, né? Para que Deus esteja fortalecendo nesses momentos. Vamos orar também pela missionária Vilma. Vilma tem o seu ministério lá em São Bento do Una, na primeira igreja. Ela, há algum tempo, testou, né, positivo para o Covid-19 e nós temos orado, colocado ela diante de Deus. Ela já está num processo final, né, daquela quarentena, daquela reclusão lá, mas nós estejamos orando para que Deus a abençoe. Vamos orar por Maria Helena, esposa de Simeão Marques, né? Ele pediu oração por ela, Maria Helena. Vamos orar por Dona Santa, né? Dona Santa, que é sogra do irmão da nossa irmã Márcia, lá em Belo Jardim. Ela sofreu um acidente hoje de manhã, acabou quebrando o fêmur, né? Então vamos estar orando por ela, intercedendo a Deus por sua vida, né? A irmã Fátima também pede oração aqui por sua saúde e pela sua família, né? Isá Siqueira, né, nos salda aqui com a graça e a paz do nosso Senhor, né? Peço oração por minha família. Eu moro em São Cristóvão, Sergipe, né? Então vamos orar pela família de Isá Siqueira. Família de Isá Siqueira. A nossa irmã Luzineide também pedindo oração pela saúde e pela família. Luzineide é a esposa do presbítero Idelfonso, né? Pela saúde e família. Ok. Então, nos chegaram esses pedidos aí, nós estamos incluindo aqui esses pedidos de oração para que nós estejamos intercedendo, né? Vamos colocá-los diante de Deus, sabendo, irmãos, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, né? Eu vou convidar para esse momento de oração o nosso irmão missionário Robson, aqui da igreja, né? Nós estaremos inserindo ele aqui na nossa live e pedindo para ele estar intercedendo a Deus por esses pedidos de oração. Eu vou pedir que Robson entre e saia novamente. Robson, não está aparecendo aqui para você a opção com câmera. Apareceu. Vamos. Agora sim dá para adicionar o Robson aqui. Sumiu um pouquinho, mas apareceu novamente, né? Então nós vamos pedir que Robson esteja orando, intercedendo a Deus por esses pedidos aqui que nos chegaram, né? Pedidos dos nossos irmãos que nos acompanham através da transmissão no Facebook. Ok, Robson? Bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Robson, você vai estar orando. Isso é uma lista um tanto quanto extensa aqui de pedidos, né? Pelo reverendo Eudes, pela sua saúde, pelo presbítero Isaías, né? Também por saúde. Eudes e Isaías estão num processo de quimioterapia, para que Deus esteja abençoando a vida deles, conduzindo em mais esse momento. Pela missionária Vilma, lá em São Bento, que está se recuperando do Covid-19, né? Por Maria Helena, creio eu, problema de saúde também. Por Dona Santa, lá de Belo Jardim. Hoje pela manhã ela quebrou o fêmur, né? Um momento de dificuldade. Pela irmã Fátima, né? Pela sua saúde e pela sua família.
Sim, a senhora que o senhor falou agora há pouco é Dona Santa, é? É Dona Santa, lá de Belo Jardim. Ela quebrou o fêmur hoje pela manhã, está aí nesse momento de angústia, né? A irmã Irmã Fátima, né? Fátima, saúde e família. O Isá Siqueira, pela família também. E nossa irmã Luzineide, esposa do Idelfonso. Saúde e família também. Siqueira. E a Isá irmã Siqueira, Isá, pela família. quando quiser. Ok? Tá, o senhor tá ouvindo bem? Tá vendo bem, né? Tá bom, muito bom o som. Então vamos orar com o irmão Robson, com o missionário Robson, aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, pedir que ele esteja colocando do Senhor. Certo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, louvado, exaltado é teu nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, essa noite, diante do Senhor, para lhe pedir por misericórdia, para que o Senhor possa ouvir as nossas orações, os nossos clamores. Estou aqui com um pedido de alguns irmãos, do pastor Eudes, Senhor, do irmão Isaías, de Dona Vilma, que o Senhor possa ter misericórdia deles, da saúde dele, que o Senhor possa pôr tua mão, Pai, sobre a vida deles, que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Cuida deles, orienta nesse processo, dá tranquilidade e mostra para eles que o Senhor é o Deus da vida deles, e que o Senhor está no controle absoluto sobre todas as coisas. E trago mais um Amém. pedido aqui da irmã Maria Helena, da Dona Santa, da irmã Fátima. Lhe peço que o Senhor tenha misericórdia da vida dessas pessoas, que o Senhor acampe, Pai, seus anjos ao redor dessas pessoas, da vida delas, das famílias delas, Senhor, da vida espiritual, da saúde e todo o controle da casa deles, Pai. Lhe peço também misericórdia pela vida do irmão Isá Siqueira, da irmã Fátima e da irmã Luzineide, Pai. Cuida das famílias deles, Pai. Que o Senhor venha orientar, Senhor, eles pelos seus caminhos. Que o Senhor seja o Deus da casa deles. Que o Senhor venha trazer proteção, cuidado e conforto, Senhor. Nos abençoa, cuida de todos nós nessa noite. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Deus abençoe a vida do missionário Robson. Proteja, livre de todo mal. Cuide da sua casa, da sua família, meu irmão. Deus te Amém, abençoe. pastor. Muito Deus bom abençoe a tê-la todos. aqui conosco. Amém. Amém. Até a próxima. Muito bom, irmãos. Muito bom esse momento de oração. Aí que Deus continue, né, nos abençoando. Um abraço ao presbítero Paulo Santos, aqui conosco também, ali em Paulo Afonso, ele juntamente com esposa e família. Que Deus abençoe, meu irmão. Livre, proteja de todo mal. Esteja guardando você debaixo da graça preciosa dele, né? Irmãos, estamos chegando ao final desse momento de oração, um momento precioso. Hoje, mais um momento de muito aprendizado, não apenas de oração, mas de reflexão, de exortação. Nós somos exortados pela palavra de Deus nesta noite. A nossa gratidão ao reverendo Miqueias, ali em Alagoas, em Rio Largo, que Deus continue com ele, abençoando, protegendo e conduzindo em todas as coisas. Nós queremos deixar o convite para vocês que nos acompanham, para logo mais amanhã, às 8 horas da noite, nós estarmos aqui, desta feita pelo Instagram, né, no momento de reflexão com o Senhor. Nós estaremos com o reverendo Edivan, lá da Igreja Presbiteriana de Afogados da Ingazeira. Ele estará nos trazendo a palavra, e estaremos com a Ana Lima, né, trazendo o momento de louvor, né? Vamos começar com o momento de louvor, oração, e depois vamos ouvir a mensagem do Senhor. E você é o nosso convidado
convidado especial para estar conosco nesse momento de reflexão. Na quinta-feira nós estaremos nas 3 plataformas, no Face, no Instagram e no YouTube, com o Eu, Você e a Bíblia. Nós estamos estudando sobre a interpretação da Bíblia, como interpretar a Bíblia, e nós aguardamos por vocês às 7h30 da noite. Na sexta nós não temos atividades agendadas, aí no sábado nós já vamos aí dar início às atividades do mês de agosto. Nós estaremos com o reverendo Moura Gonçalves, às 8 horas da noite pelo Instagram, no momento de reflexão e louvor. Ele estará ministrando os louvores e nos trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de crescimento espiritual. Nós esperamos por vocês de 8 horas no Instagram. E no domingo, às 8 horas da manhã, programa Gente que Crê, pela Sertânia FM, transmitido simultaneamente pelo Facebook, na página da Igreja Presbiteriana de Sertânia. Às 10 horas nós teremos culto, irmãos, com a celebração da ceia, e às 19 horas, mais um culto com celebração da ceia, visto ser o primeiro domingo do mês. Vocês são nossos convidados a nos assistirem pela internet. Aqueles que puderem estar conosco, estamos cumprindo as regras do decreto estadual, né? Estamos reunindo com 30%, cumprindo as regras. Então você pode estar conosco no próximo domingo em 2 horários, 10 da manhã e 19 horas, 7 horas da noite. Será um prazer tê-lo aqui conosco, né? Estamos também, irmãos, aí com o desafio da campanha do agasalho. Estamos recolhendo roupas de frio, casaco, calças, roupas quentes, lençóis, edredões. Se você quiser doar, nos procure. Os endereços fixos, os pontos fixos aqui para as doações, aqui na Igreja Presbiteriana de Sertânia, Praça da Bandeira, número 36, e lá na loja da nossa irmã Socorro Estelita, a Estelita Magazine, fica de frente à Caixa Econômica Federal. Você pode deixar sua doação e nós estaremos assistindo, né, pessoas, os abrigos aqui na cidade e também outras pessoas necessitadas, né? Se você não pode trazer em um desses pontos, nos contactem a providenciar isso aí, assistirmos essas pessoas necessitadas e carentes, né? O último pedido aí, siga as nossas páginas no Instagram, no Facebook, Igreja Presbiteriana de Sertânia. Entra aí no meu canal do YouTube, pastor Aguinaldo Lins, Aguinaldo com G mudo. Deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações e principalmente se inscreva. É importante a sua inscrição. Nós precisamos de pelo menos 1000 pessoas inscritas. Divulgue aí com seus amigos, em grupos do WhatsApp, no Facebook, para que nós possamos bater essa meta e possamos aí ter mais ferramentas para divulgarmos o Evangelho de Jesus Cristo. A internet está impregnada com tanta coisa ruim, irmãos. Precisamos impregná-la com coisas boas. Precisamos contaminá-la, se for essa expressão, me permitam usar essa expressão, com coisas boas, com a palavra de Deus, com a exortação de Deus, como nós fizemos hoje, né? Uma mensagem tão bela, momento de oração, e para isso nós contamos com vocês. É muito importante, não custa nada, você não vai pagar nada. Quando você entra no canal do YouTube, lá tem letras vermelhas, inscreva-se. Clicou ali em cima, está escrito, e você está nos ajudando, vai estar nos ajudando, principalmente a divulgação da obra do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe. Muito bom esse momento, né? Até amanhã, se Deus nos permitir, às 8 horas da noite, com o reverendo Edivan e a Ana Lima aqui no nosso momento de reflexão. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.